Que o poder da cruz de Cristo, o mesmo poder que derrotou toda a força do inferno numa tarde de sexta-feira há 2000 anos, se manifeste agora sobre a sua vida e derrube cada ataque espiritual que se levantou contra você. Você está no exército de São Miguel oficial. A sua fortaleza inabalável de fé, de combate e de vitória declarada. Hoje é sexta-feira, 15 de maio de 2026, e eu preciso que você compreenda algo antes de qualquer oração. A sexta-feira não é um dia comum no calendário espiritual. É o dia em que o próprio Filho de Deus foi submetido ao maior ataque espiritual que o universo já testemunhou. O inimigo concentrou toda a sua artilharia naquele dia. Usou a traição, a covardia, a injustiça, a tortura, o abandono e a morte, e acreditou que havia vencido. Mas foi exatamente na sua derrota aparente que Cristo lacrou a vitória definitiva. Cada chicotada foi um decreto de cura. Cada espinho foi um decreto de glória. Cada prego foi um decreto de libertação. E quando ele disse, "Está consumado", não estava desistindo. Estava declarando a falência absoluta e irreversível de todo o poder das trevas. Isso significa que você, que está carregando o peso de ataques espirituais reais, visíveis e invisíveis, já vive do lado vencedor de uma guerra que foi decidida antes mesmo de você nascer. Hoje, nós vamos fazer o inimigo lembrar disso. Eu quero que você faça agora um gesto que vai parecer inusual, mas que tem um efeito fisiológico e espiritual comprovado. Levante os 2 braços acima da cabeça. Estique bem. Abra as mãos. Agora incline levemente a cabeça para cima, como quem olha para o céu. Respire fundo nessa posição. Essa é a postura de um campeão. É a postura de quem acaba de cruzar a linha de chegada. É a postura de quem sabe que venceu. Pesquisas sobre linguagem corporal demonstram que manter essa posição por apenas 2 minutos altera a composição química do seu corpo, reduzindo os hormônios do estresse e aumentando os hormônios da confiança. Mas além do efeito físico, existe um efeito espiritual ainda mais poderoso. Quando você levanta os braços, você está inconscientemente sinalizando rendição ao Senhor e ao mesmo tempo declarando vitória sobre o inimigo. Você está dizendo, "Meu Deus, eu me rendo a Ti." E ao mesmo tempo, "Inimigo, eu já venci." Mantenha os braços levantados por 30 segundos. Sinta o desconforto nos ombros, não abaixe. Esse desconforto é o custo de manter a vitória levantada e é muito menor do que o custo de deixar os braços caírem. Agora abaixe devagar e sinta a diferença no seu peito. Você está mais firme, mais centrado, mais pronto. Essa é a sua postura espiritual de hoje. Campeão que já sabe o resultado antes da batalha começar. Eu vou construir agora a imagem que vai conduzir toda esta oração. Imagine a sua vida como uma fortaleza medieval. Muros altos, torre central, portão robusto. Por dentro, a sua família, o seu sustento, a sua saúde, o seu propósito e a sua fé, protegidos pelas paredes. Mas ao redor da fortaleza, o inimigo montou um cerco, não um ataque frontal, porque ele sabe que de frente ele não ganha. O diabo é covarde, ele não bate de frente, ele cerca, ele isola, ele corta o suprimento, ele espera o desgaste. Aos poucos, o provisório vai faltando, a água da alegria seca, o pão da motivação some, o óleo da fé baixa e a guarnição dentro da fortaleza começa a fraquejar, não porque o muro foi derrubado, mas porque o cerco foi longo demais. É assim que o inimigo opera contra a maioria das pessoas, não com um golpe devastador, com um cerco silencioso e prolongado. Mas hoje, o general dos exércitos celestiais chega ao campo de batalha. São Miguel Arcanjo não vem para reforçar os muros por dentro.
Ele vem de fora, com o exército inteiro, para quebrar o cerco, expulsar os sitiantes, reabastecer a fortaleza e devolver ao guerreiro lá dentro a força e a clareza que o esgotamento havia consumido. O cerco termina hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Receba agora a palavra que vai destruir o fundamento de todo ataque espiritual contra a sua vida. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 37, lança sobre o inimigo uma sentença que não tem apelação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pause aqui. Não avance antes de deixar essa pergunta trabalhar dentro de você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma pergunta que pede resposta. É uma pergunta que destrói a pergunta adversa. Porque toda vez que o inimigo te faz perguntar, e se eu perder? E se não der certo? E se eu não for suficiente? Paulo responde com uma contra-pergunta que pulveriza todas essas dúvidas. Quem pode contra você quando Deus está do seu lado? O chefe do inferno? Ele já foi derrotado. A circunstância difícil. Circunstâncias são temporárias. A palavra de Deus é eterna. A opinião das pessoas? Homens dão e tiram. Deus dá e não arrepende. E o segundo versículo é ainda mais poderoso. Somos mais do que vencedores, não vencedores por margem mínima, não vencedores com dificuldade, mais do que vencedores. A linguagem de Paulo sugere uma vitória tão esmagadora, tão fora de proporção, tão além do esperado, que a palavra vencedor sozinha não dá conta de descrevê-la. Você não é alguém que sobreviveu ao ataque. Você é alguém que saiu do ataque mais forte, mais capaz e mais ungido do que estava antes de ele começar. Esse é o seu status espiritual, declarado pela palavra de Deus. E nenhum ataque do inimigo pode alterar um status que foi estabelecido pelo sangue de Cristo. Antes de derrubarmos os ataques um por um, eu preciso te ensinar algo que vai mudar a forma como você percebe o que está acontecendo na sua vida. Existem duas categorias de dificuldade: a dificuldade natural e o ataque espiritual. A dificuldade natural é o fruto de causas identificáveis e tem solução humana. O carro quebrou porque não fez a manutenção. A conta não fechou porque os gastos foram maiores do que a receita. A relação esfriou porque a comunicação foi negligenciada. Esses problemas são reais, mas têm origem física e soluções práticas. O ataque espiritual é diferente. Ele se manifesta como uma série de eventos impossíveis de explicar por causa e efeito normal. Você trabalhou certo, mas o resultado não veio. Você tratou bem as pessoas, mas foi traído sem motivo. Você cuidou da saúde, mas adoeceu sem explicação. Você estava bem emocionalmente e de uma hora para outra uma tristeza pesada caiu sem origem identificável. Você foi dormir tranquilo e acordou com um peso que não sabe nomear. Esses são os sinais de um ataque espiritual em curso. O ataque espiritual é diferente. Ele se manifesta como uma série de eventos impossíveis de explicar por causa e efeito normal. Você trabalhou certo, mas o resultado não veio. Você tratou bem as pessoas, mas foi traído sem motivo. Você cuidou da saúde, mas adoeceu sem explicação. Você estava bem emocionalmente e de uma hora para outra uma tristeza pesada caiu sem origem identificável.
Você foi dormir tranquilo e acordou com um peso que não sabe nomear. Esses são os sinais de um ataque espiritual em curso. Há outros sinais mais sutis que a maioria das pessoas ignora. Uma sequência improvável de pequenas coisas dando errado ao mesmo tempo, como se o universo conspirasse contra você. Uma sensação persistente de estar sendo observado ou perseguido que não tem base em nada concreto. Uma resistência inexplicável que aparece toda vez que você tenta avançar numa área específica da sua vida, como se uma mão invisível bloqueasse o seu progresso. A percepção de que certas pessoas ao seu redor mudaram o comportamento em relação a você sem razão aparente. E uma fadiga espiritual profunda que vai além do cansaço físico. Aquela exaustão de alma que faz até a oração parecer pesada e distante. Reconhecer esses padrões não é paranoia, é discernimento. E o discernimento é a primeira arma de quem combate de forma eficaz. E o primeiro passo para derrubar um ataque é reconhecê-lo pelo nome, porque você não combate o que não consegue identificar. E hoje você vai identificar e chamar pelo nome cada ataque que o inimigo lançou contra a sua vida, para que São Miguel possa derrubá-lo com precisão cirúrgica. São Miguel Arcanjo, ergue agora a tua espada sobre a vida de quem me ouve e prepara o exército para a contraofensiva. O primeiro ataque que vamos derrubar é o ataque contra a fé. Esse é o mais sofisticado de todos, porque ele não ataca a sua crença em Deus diretamente. Ele ataca a sua crença de que Deus se importa com você especificamente. Planta a ideia de que Deus existe, mas está ocupado demais com pessoas mais importantes. Que as suas orações chegam, mas ficam numa fila enorme, onde outras prioridades passam na sua frente. Que você crê em Deus, mas não tem certeza se Deus crê em você. Essa sutil distinção é o veneno mais eficaz que o inimigo já produziu. E ele contamina a vida de oração, enfraquece a motivação de buscar a Deus e cria uma distância entre você e o Criador que não existe na realidade, mas é tão real na percepção que você age como se existisse. São Miguel, desce a espada sobre esse ataque agora. Eu decreto em nome de Jesus que a mentira da indiferença divina é destruída. Deus não apenas existe, Ele se importa com você de forma individual, específica e insubstituível. Ele conhece o número de cabelos da sua cabeça. Ele gravou o seu nome nas palmas das suas mãos. Ele te viu ser formado no ventre e já havia escrito os seus dias antes de você respirar pela primeira vez. Esse Deus não está ocupado. Ele está com você. O segundo ataque que vamos derrubar é o ataque contra as emoções. O inimigo sabe que emoções contaminadas geram decisões destrutivas. Por isso, ele trabalha incansavelmente para inundar a sua alma com sentimentos que não têm origem em nenhum evento concreto. Uma tristeza que chega sem motivo e fica dias. Uma ansiedade que aparece de manhã antes que qualquer problema se apresente. Uma irritabilidade que você não controla e que vai deixando estragos nas suas relações. Um vazio que nenhum prazer consegue preencher e que faz você questionar o sentido de tudo. Esses sentimentos não nasceram em você, foram injetados. Eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito de tristeza induzida, de ansiedade plantada, de irritação inoculada e de vazio artificial seja arrancado da sua alma agora. Que o Espírito Santo preencha cada espaço vazio com uma alegria que não depende de circunstâncias, uma paz que não precisa de explicação e uma serenidade que permanece mesmo quando o ambiente ao redor está caótico. O terceiro ataque que vamos derrubar é o ataque contra os seus relacionamentos mais importantes. O inimigo é um excelente diretor de teatro. Ele cria situações que parecem naturais, mas que foram coreografadas para provocar conflito. Coloca as palavras certas na boca da pessoa errada no momento mais vulnerável.
Amplifica uma falha do seu cônjuge justamente quando você está mais cansado e menos tolerante. Usa o seu filho para dizer algo que rasga o coração num dia em que você já estava fragilizado. Faz o seu amigo mais próximo dar uma opinião que soa como traição. Cada um desses eventos parece isolado, mas é parte de uma estratégia de isolamento. O inimigo sabe que relacionamentos fortes são a sua maior proteção depois de Deus. Por isso ele trabalha para cortar um a um os fios que te conectam às pessoas que te amam. Nós derrubamos esse ataque agora. Pelo poder do amor de Cristo, que é mais forte do que qualquer divisão, nós restauramos os laços que foram tensionados, recosemos os vínculos que foram rasgados e declaramos que nenhuma estratégia de isolamento terá sucesso nesta vida. Que o perdão flua, que a comunicação seja restaurada, que os relacionamentos que o inimigo tentou destruir sejam reconstruídos mais sólidos do que eram antes do ataque. O quarto ataque que vamos derrubar é o ataque contra a sua saúde. O corpo é o templo do Espírito Santo, e o inimigo sabe que um corpo doente é uma missão enfraquecida. Dores sem diagnóstico. Cansaço que não passa com nenhuma quantidade de sono. Sintomas que aparecem, somem, reaparecem em lugares diferentes. A sensação de que o seu corpo está desregulado sem explicação médica clara. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que toda raiz de enfermidade espiritual plantada pelo inimigo neste corpo seja seca e arrancada agora. Que o sangue de Cristo corra pelas veias como um agente purificador que identifica e neutraliza cada semente de doença antes que ela amadureça. Que São Miguel coloque uma barreira de fogo ao redor de cada órgão, de cada sistema, de cada célula deste corpo. E que a saúde brotada agora seja não apenas a ausência de doença, mas a vitalidade transbordante de quem habita num templo guardado pelo Espírito de Deus. O quinto ataque é contra a sua provisão financeira. Eu sei que para muitos que estão ouvindo esta oração, o dinheiro é o campo onde o ataque parece mais concreto e mais cruel. Porque quando falta dinheiro, falta comida. Falta segurança, falta dignidade. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele suga a provisão com precisão cruel, sabendo que a pressão financeira cria estresse, que o estresse gera conflito familiar, que o conflito familiar produz isolamento e que o isolamento enfraquece a fé. É uma cadeia de destruição, desenhada para colapsar a vida toda, a partir do ponto mais sensível. Mas nós declaramos agora a interrupção desta cadeia no ponto de origem. Que todo espírito devorador que opera nas finanças desta pessoa seja amarrado e expulso. Que os recursos que foram roubados, desviados ou bloqueados pela ação espiritual do inimigo sejam restaurados em dobro. Que novas fontes de provisão sejam abertas de formas que a razão humana não consiga prever. Que a palavra que garante que Deus suprirá todas as necessidades segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus, seja cumprida agora, não no futuro distante, mas nos próximos dias de vida desta pessoa. O sexto ataque que vamos derrubar é o que acontece no silêncio da madrugada, o ataque noturno. Pesadelos que perturbam o sono e deixam um rastro de angústia para o dia seguinte. Pensamentos que aparecem às 3 da manhã com uma clareza e uma urgência que durante o dia não tem. O acorde repentino no coração que te tira do sono sem motivo aparente. A dificuldade de desligar a mente quando o corpo precisa de repouso. O inimigo trabalha durante a noite porque sabe que uma pessoa privada de sono é uma pessoa fisicamente enfraquecida, emocionalmente instável e espiritualmente vulnerável. Nós derrubamos esse ataque agora. São Miguel posiciona anjos vigias ao redor do leito de quem me ouve. Que as tuas hostes montem guarda durante cada hora de sono desta pessoa. Que a palavra que diz que Deus dará o sono aos seus amados seja cumprida com exatidão.
Que cada madrugada seja um encontro de restauração com o Espírito Santo e não um campo de batalha do inimigo. Que os sonhos sejam canais de direção divina e de paz profunda. E que esta pessoa acorde amanhã cedo com mais força do que tinha ao deitar, porque o sono foi guardado pelos melhores vigias do universo. Eu preciso parar aqui e falar diretamente ao seu coração sobre algo que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer. Os ataques espirituais que você está sofrendo não são punição de Deus. Essa é uma das maiores mentiras do inimigo. Ele ataca e em seguida sussurra. Isso é porque Deus está te castigando. Isso é porque você não merece a proteção divina. Isso é porque os seus pecados são grandes demais. E a pessoa ferida no meio da dor começa a acreditar que o carrasco é o mesmo que o cuidador. Mas a palavra é clara. Deus não é autor de confusão e não usa o inimigo para punir os seus filhos. Quando Deus corrige, Ele usa disciplina que tem sabor amargo, mas produz paz e justiça. O ataque do inimigo não tem paz em nenhuma fase. Ele só traz destruição, acusação e desespero. Se o que você está vivendo tem esses elementos, não é mão de Deus, é mão do adversário. Eu quero falar também com quem está ouvindo esta oração e está no limite. Você que já não tem mais lágrimas porque secaram faz tempo. Você que acordou hoje de manhã e por um instante não encontrou uma razão boa o suficiente para sair da cama. Você que está cansado de lutar e uma parte de você quer simplesmente parar. Eu quero que você saiba que esse estado de esgotamento não é fraqueza do seu caráter. É o resultado previsível de um cerco prolongado. Qualquer fortaleza, por mais sólida que seja, depois de tempo suficiente de cerco, começa a mostrar sinais de desgaste. Isso não significa que a fortaleza vai cair. Significa que é hora do socorro chegar. E o socorro chegou hoje, não amanhã. Hoje. Você não precisou aguçar mais tempo. O momento do reabastecimento é agora. A mão de Deus está estendida não para te bater, mas para te tirar do alcance do adversário. Permita agora que essa verdade desfaça a mistura venenosa de culpa e ataque que o inimigo criou na sua percepção. Você não está sofrendo porque Deus se afastou. Você está sendo atacado porque é um alvo de valor no campo de batalha do reino. E o Deus que te criou não abandona o que tem valor. Eu quero te guiar agora por uma experiência que vai instalar no seu ser a identidade de mais do que vencedor que Paulo declarou. Feche os olhos. Traga à sua mente a imagem mais vívida de um ataque espiritual que você está sofrendo atualmente. Pode ser uma situação, pode ser uma sensação, pode ser um pensamento que não para. Veja essa imagem com clareza. Agora imagine que você está assistindo a essa imagem numa tela de cinema. Você está sentado na plateia, a tela está lá na frente. O ataque está sendo exibido como um filme, mas você está do lado de fora da tela, observando, não vivendo. Agora imagine que você tem um controle remoto nas mãos. Esse controle tem um botão específico de cor dourada, com a palavra Vitória gravada nele. Pressione esse botão com o polegar e observe o que acontece na tela. A imagem do ataque começa a diminuir de tamanho. A cena vai encolhendo até virar uma telinha pequena no canto inferior esquerdo da tela grande. E o restante da tela, a maior parte, se preenche agora com uma outra imagem. Você do outro lado do ataque, de pé, com os braços levantados, como fizemos no início desta oração, com um sorriso que só existe em quem venceu algo que parecia impossível. Ao redor de você, os fragmentos do ataque espiritual espalhados no chão como pedaços de uma corrente partida. E São Miguel Arcanjo ao seu lado, espada embainhada, porque a batalha terminou. Grave essa imagem. Ela é profecia, é visão. É o fim do filme que o inimigo não quer que você veja. Agora, abra os olhos sabendo que esse final está garantido.
Para selar esta revelação e ativar a proteção máxima sobre a sua vida, vá agora aos comentários e escreva como quem já sabe o resultado. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Não escreva como pedido, escreva como declaração de quem já venceu e agora sinaliza essa vitória ao mundo espiritual. Cada letra é um golpe na estrutura do cerco que o inimigo montou. Escreva agora com a força de um mais do que vencedor. Nós erguemos agora a contraofensiva total. São Miguel Arcanjo, lidera o exército celestial para quebrar o cerco ao redor da vida de quem me ouve. Que os teus anjos guerreiros tomem agora posições estratégicas ao redor da fortaleza desta pessoa. Que a primeira divisão avance pelas alas esquerda e direita, expulsando os sitiantes espirituais que estavam cortando o suprimento de alegria, de motivação e de fé. Que a segunda divisão avance pela retaguarda, cortando as linhas de comunicação do inimigo, impedindo que ele receba reforços e impossibilitando qualquer nova estratégia de ataque. Que a terceira divisão entre pela porta principal da fortaleza com mantimentos espirituais frescos, alegria nova, fé renovada, esperança restaurada, saúde fortalecida, provisão abundante e paz inabalável para reabastecer cada área que o cerco havia esgotado. Que o cerco seja declarado oficialmente encerrado. E quando o cerco se desfizer, que a fortaleza não fique vazia nem desguarnecida, porque um espaço liberado, mas não habitado, convida o retorno do que foi expulso. Nós pedimos que o Espírito Santo entre agora por cada portal desobstruído e tome posse permanente de cada área que o cerco havia bloqueado. Que ele habite a alegria que foi liberada, que ele governe a motivação restaurada, que ele oriente a fé renovada e que a sua presença seja tão densa e tão ativa dentro desta fortaleza que qualquer tentativa futura de cerco seja dissolvida pelo calor da sua glória antes de completar sequer o primeiro dia de montagem. Que esta pessoa que entrou nesta oração sitiada saia reabastecida, fortalecida e com a consciência clara de que o cerco não foi apenas encerrado, mas que as próprias tropas do inimigo foram dispersadas e que o campo ao redor da fortaleza está agora limpo, livre e seguro. Revestimos agora cada peça da armadura de Deus sobre quem me ouve. Que o capacete da salvação proteja a mente de todo ataque psicológico do inimigo. Esse capacete cobre a memória contra a manipulação do passado, cobre a imaginação contra os filmes de catástrofe do futuro e cobre o pensamento presente contra os argumentos do inimigo que tentam minar a confiança em Deus. Que a couraça da justiça guarde o coração contra toda ferida emocional induzida pelo adversário. Essa couraça não torna o coração insensível, mas impede que as flechas da rejeição, da acusação e da vergonha penetrem na alma e façam morada permanente. Que o cinto da verdade ajuste cada percepção distorcida e revele a realidade do reino acima da aparência do mundo. O cinto segura tudo junto. Quando a verdade afrouxa, toda a armadura começa a cair. Que a verdade de Deus seja o eixo de toda a sua percepção da vida. Que o escudo da fé intercepte e destrua cada dardo inflamado do inimigo antes que ele toque a sua alma. Esse escudo é móvel, você pode direcioná-lo para qualquer ângulo de ataque. Que a fé seja a sua primeira resposta a qualquer ameaça. Que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, esteja sempre na sua boca como a arma mais afiada do universo, não nas gavetas da memória, na boca, declarada, proclamada, ativa. E que as sandálias do Evangelho da Paz calcem os seus pés, para que em cada lugar onde você pisar nesta semana, a paz de Cristo contamine o ambiente antes que qualquer ataque do inimigo chegue. Eu quero te deixar agora uma prática que vai manter a vitória ativa, além desta oração. Chamo de declaração do guerreiro. Toda manhã, ao acordar,
Antes de qualquer outra coisa, levante os braços como fizemos no início. Respire fundo e diga em voz audível: se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sou mais do que vencedor. O cerco está quebrado. Os ataques estão derrubados. São Miguel está de guarda. Este dia é do Senhor. 45 segundos, todos os dias. Esse ritual matinal vai programar o seu sistema nervoso, o seu subconsciente e o seu espírito para operar no nível de vitória antes que qualquer desafio do dia se apresente. Você não vai esperar o ataque chegar para lembrar que é vencedor. Você vai começar o dia já declarado vencedor, e o inimigo terá que lidar com alguém que não aceita mais o papel de vítima. Existe uma razão neurológica e espiritual para essa prática funcionar tão bem. Quando você declara em voz alta, você ativa 3 sistemas ao mesmo tempo. O auditivo, porque você ouve as suas próprias palavras. O sinestésico, porque os braços levantados geram uma sensação corporal de abertura e de força. E o espiritual, porque a palavra proclamada tem poder criativo. É assim que Deus criou o universo, falando. 3 sistemas ativados simultaneamente criam uma âncora de estado que é 3 vezes mais difícil de desfazer do que uma âncora criada por apenas um sistema. Com o tempo, o simples ato de levantar os braços já vai começar a ativar automaticamente o estado de vitória no seu corpo antes mesmo que você profira uma palavra. É o seu corpo aprendendo que levantar os braços significa eu venci. Pratique isso sem exceção por 7 dias seguidos e me conte o que aconteceu na sua vida. Elevemos as nossas vozes ao Pai que não poupou o próprio Filho para garantir a nossa vitória. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Recorremos à Virgem Maria, aquela que esteve de pé aos pés da cruz numa sexta-feira, quando todo o ataque do inimigo pareceu vencer, e que no domingo seguinte viu com os seus próprios olhos que o ataque mais devastador da história havia se tornado a vitória mais gloriosa da eternidade. Que a fé de Maria, que permaneceu mesmo no silêncio do sábado, nos inspire a confiar quando não enxergamos e a esperar quando tudo parece perdido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Proclamamos a grande oração de combate que sela a derrubada de todo ataque espiritual e confirma a vitória de Cristo sobre toda a força das trevas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Que a tua espada flamejante derrube agora o último bastião do cerco que o inimigo montou ao redor desta vida, e que o teu grito de guerra ecoe pelos campos espirituais, como um decreto de libertação que nenhuma força infernal tem poder de revogar. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que cada ataque identificado nesta oração, seja contra a fé, contra as emoções, contra os relacionamentos, contra a saúde, contra a provisão ou contra o sono, seja não apenas detido, mas transformado em combustível de vitória, provando mais uma vez que o Deus que usou a cruz como instrumento de salvação é capaz de usar qualquer ataque do inimigo como trampolim de glória. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, que a voz soberana do Altíssimo ecoe agora sobre esta vida, como o trovão que fez tremer os alicerces do sepulcro. Está consumado. Todo ataque foi derrotado, toda corrente foi quebrada, toda estratégia do inimigo foi pulverizada. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino,
Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos de ataque espiritual, de cerco prolongado, de desgaste sistemático e de destruição silenciosa que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Incline a sua cabeça, levante os braços uma última vez e receba a bênção que sela a vitória desta sexta-feira. Que o Senhor te abençoe com a consciência inabalável de que todo ataque contra a sua vida já encontrou a sua sentença de morte na cruz do Calvário. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e confirme em cada área atacada a restauração sobrenatural que só o Deus dos impossíveis pode produzir. Que o Senhor volte para ti o seu olhar de guerreiro fiel e te conceda a coragem de levantar os braços mesmo quando as pernas tremem, de declarar vitória mesmo quando os olhos só enxergam derrota e de caminhar com a cabeça erguida em direção ao domingo de ressurreição que sempre vem depois de qualquer sexta-feira de ataque. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O cerco foi quebrado, os ataques foram derrubados, a fortaleza foi reabastecida. E você está de pé com os braços levantados, como o campeão que você sempre foi antes mesmo de entrar nesta batalha. Lembre-se da postura de vitória todas as manhãs. Lembre-se da tela de cinema e do botão dourado. Lembre-se da declaração do guerreiro. E lembre-se de que se Deus é por você, não importa quem ou o que estiver contra você. A conta já está fechada e o saldo é a sua favor. Se esta oração quebrou o cerco na sua vida, inscreva-se agora, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que está esgotado de resistir e precisa saber que o socorro celestial acaba de chegar. Amanhã estaremos aqui com uma nova oração. Vá em paz, levante os braços e que São Miguel marche à frente de cada batalha que ainda está por vir.